Você já pensou em modelar Jesus, em imitar Jesus, em fazer exatamente tudo o que ele fez? Quando a gente quer ter um resultado acima da média, a gente normalmente vê quem já teve o resultado e modela essa pessoa, faz exatamente tudo o que essa pessoa fez. Já pensou você fazer isso? Modelar Jesus? Tem gente que pode falar: ah, Thalita, mas eu já faço como Jesus. Será? Será que a gente faz mesmo ao nível, à profundidade, exatamente igual como Jesus? Jesus, ele falou de tudo, ele cuidou de tudo. Ele citou exemplo de planejamento. Se você não planeja uma construção, você pode finalizá-la deixando-a pela metade e passando vergonha porque todo mundo vai ver que você não finalizou. Jesus, ele falou que o que contamina o homem não é o que ele come, porque o que ele come passa pelo sistema digestivo e é eliminado, mas o que ele fala, o que sai da boca do homem que contamina ele. Porque quando ele fala, compromete ele mesmo, mostra o que tem dentro do coração também. Jesus, ele falou sobre diversas coisas. E Jesus, ele olhou para as pessoas, para cada indivíduo, como realmente eles são. Enquanto os fariseus e religiosos estavam olhando para si mesmo, falando de um bom comportamento, mas com um coração corrompido, um coração orgulhoso, egoísta, egocêntrico, Jesus, ele estava olhando para os pecadores, Jesus estava olhando para os doentes, Jesus, ele estava olhando até mesmo para as prostitutas da época. Jesus, ele olhou, ele viu além da situação em que a pessoa estava, ele olhou o interior, ele olhou o histórico, ele curou, ele transformou, ele falou para a pessoa não pecar mais, para a pessoa mudar o padrão dela. Eu assisti somente o começo do The Chosen, não assisti tudo. E no começo falou muito comigo uma cena ali, porque tinha a Maria Madalena e no contexto mostrado ali no filme, mostra ela na infância com o pai, com a mãe. Só que de repente ela sofre alguma coisa, eu não me recordo muito bem. Quando a Maria Madalena ela cresce, né, todo mundo já sabe que a Maria Madalena ela foi uma prostituta. E ali ela mostra ela perturbada, mostra as pessoas chamando ela por um outro nome, não pelo nome dela. E ela ali perdida em seus pensamentos e sentimentos, né, com crises, mas de repente, no meio dessa confusão toda, e ninguém chamando ela pelo nome, aparece alguém manso e a chama pelo nome: Maria de Magdala. Aquela cena lá me fez refletir profundamente, porque enquanto todas as pessoas estão rotulando pela sua situação atual, definindo você pelo momento que você está passando, Jesus, ele está te chamando pelo seu nome. E ainda mais, o mais interessante de tudo isso é que em Deus nós temos um novo nome que será escondido nele, que está escondido nele. Então Jesus, ele te chama pelo nome, ele te chama pelo que você é. Ele faz exatamente tudo o que a sociedade faz o contrário. A sociedade, ela vê a sua atual situação, se tiver boa, você é bom, se você tiver mal, você é ruim. Mas Deus, ele não te define assim. Já pensou se a gente fosse definido por Deus conforme o que a gente faz, o que a gente erra, o que a gente, pelos altos e baixos da nossa vida? A gente não ia prosseguir. Jesus, ele não te rotula pela sua situação atual, mas ele chama você pelo nome. Ele pega em suas mãos, ele tira, substitui o fardo pesado do pecado, das acusações, do erro, o fardo pesado de circunstâncias da vida. E ele coloca em você algo leve. Ele faz você andar numa trajetória, mas você não vai estar sozinho. Quantas vezes eu pensei estar sozinha em muitos momentos. Teve um momento que eu estava 30 dias, já um mês, com dores, passando mal.
e essas dores cada vez sendo intensificadas. Era algo simples, mas que a simplicidade, quando não tratada e não cuidada, se transforma em algo grave. Foi aí que decidiram fazer um exame de sangue depois de 30 dias. Fizeram o exame de sangue, identificaram que tinha uma infecção muito grande, muito aguda no corpo, e eu tive que fazer uma ultrassom abdominal. Foi a ultrassom abdominal mais difícil, mais dolorida. A apendicite já estava em estado agudo. Eu fiz essa cirurgia acordada. Então, levei a anestesia, a RAC, fiz a cirurgia acordada. E ali a médica conversava comigo. E a médica falava: eu não sei como você estava aguentando, não sei como você está aguentando isso. Olha aqui como que está, já está num estado bem grave. Não sei como você está suportando isso. Só que nesse momento, a única coisa que eu me lembro é de falar: Jesus, fica aqui comigo. Jesus, esteja aqui comigo. Eu olhava, porque no momento fica aquela luz em cima da gente. Então, deitada lá, o pano na minha frente, cortando, fazendo a cirurgia da apendicite, a médica falando: não sei como você está aguentando isso. E aquela luz assim, eu falava: Senhor Jesus, fica aqui, esteja comigo. Porque quando você chega num momento e fala: opere, a gente vai ter que operar agora, senão você não vai aguentar, você imediatamente já tem que ir para a sala de cirurgia, o coração é tomado de medo. Mas você chamar Jesus, mesmo nessa situação de medo, mesmo quando não parece que você vai conseguir, vai passar, vai vencer aquilo, quando não parece que Ele está com você, tem momentos que é assim, que é: Senhor, tá doendo tanto, parece que eu estou sozinha aqui, me ajuda. Mas quando você vê, você continua, você persiste, depois chega um momento que você vê que Ele estava ali com você. Se eu estou falando aqui hoje, para mim é um grande privilégio, 29º dia, nem falei no começo, esqueci. Mas se eu estou falando aqui hoje, se eu estou conseguindo transbordar isso, que é porque Jesus, Ele esteve comigo, mesmo quando eu pensei que Ele não estava. E teve outras situações também, quase semelhantes. E Deus, Ele estava comigo. E Jesus, Ele estava comigo ali. Só que o mais interessante é que no momento da crucificação, Jesus, Ele ficou sozinho. Quando Ele morreu, eu fico imaginando a tristeza dos discípulos. Quando a gente passa por esse momento de luto, é um mix, de lembranças que vem, A gente pensa: puxa, lembra aquele dia? Eu fico pensando nos discípulos, falando: lembra aquele dia que o menino tinha 5 pães e 2 peixinhos e Jesus, Ele multiplicou? Você viu quanto pão que sobrou depois? Aí de repente um lembra: viu? E aquele dia que a gente estava lá no meio da multidão? Nossa, mas era tanta gente querendo ser curado por Jesus, querendo ver Jesus. Mas de repente vem uma mulher, tocou na roupa dele. Aí Jesus fala ainda: alguém me tocou, de mim saiu virtude. Aí a gente vira e fala: mestre, olha aqui quanta gente está te tocando. Você pergunta quem me tocou, porque de mim saiu virtude. E a gente mal sabia daquela mulher que estava 12 anos naquela situação. Ixi, e depois ele teve que ir correndo lá para casa do rapaz lá, porque a filha dele tinha morrido e ela tinha 12 anos também. E Jesus foi lá e ressuscitou ela. Viu? Lembra aquela vez que Jesus, Ele andou sobre as águas? Pedro, você foi também andar com Ele lá, e você andou um pouquinho e teve medo e já caiu, mas Ele te levantou. Aí Pedro não aguenta de tristeza, porque ele falou: eu neguei meu mestre. Eu falei que ia defender ele, mas eu neguei meu mestre. Aí ele volta a pescar. Vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Não tem mais solução para mim. Eu neguei meu mestre foi tão bom o tempo inteiro. Aí de repente Jesus, Ele ressuscita. Ele aparece, as mulheres vão ver lá. Ele aparece para os discípulos. E eu acho que quando Jesus, Ele aparece para os discípulos, Ele fala assim: não sabe de nada, inocente. O meu reino não é aqui. O meu reino é muito mais do que vocês imaginam. O que eu tenho para vocês é muito mais do que isso. Eu passei por tudo isso, mas eu venci.
olha que eu estou com a chave da morte e do inferno. Eu venci por vocês. E Jesus, ele trata, né, cada um ali. Jesus, ele trata cada um na sua individualidade. Quem duvidou, Jesus mostrou as marcas dos cravos em suas mãos e seus pés, o seu lado furado. E para Pedro também ele teve a individualidade. Perguntou para Pedro se ele amava Jesus. Perguntou 3 vezes. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E não era ali para constranger Pedro, mas era para mostrar, para ver a intensidade do amor de Pedro e para fazer Pedro conscientizar-se desse amor. Porque Pedro, ele ia ser o precursor da igreja de Cristo. E a minha pergunta para você hoje: você tem visto Jesus, a ação de Jesus na sua vida? Sim, né? A maioria das pessoas vem, mas agora a pergunta também muda. As pessoas têm visto Jesus através de você, através das suas atitudes diárias, na administração dos recursos que Deus colocou nas suas mãos, no tratar das pessoas, as pessoas, no tratar as pessoas que ainda não conseguem enxergar quem elas realmente são, no tratar tudo aquilo que Deus confiou, em ser 100% obediente à voz de Deus. Jesus, ele foi obediente até a sua morte. O nascimento, a vida e a morte de Jesus resumem-se em obedecer a Deus. Pelo que Deus, devido à sua entrega total, Deus o engrandeceu soberanamente sobre todas as coisas que há nos céus, na terra e debaixo da terra. E um dia, o que é mais maravilhoso de tudo isso, o nome de Jesus, ele já é o nome sobre todos os nomes. E um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Para hoje, vamos ler 1 Coríntios 11:1, que fala: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. O apóstolo Paulo falando que nós tenhamos esse sentimento de imitar a Cristo. Se você nunca imitou, começa hoje. Se você já imitou, não deixe de imitar. É todos os dias. Não é uma jornada com Cristo. Não é uma vez ou outra, ou a cada 5 dias, ou a cada 1 mês, ou a cada 3 meses, 1 ano. Não é periodicamente. É constantemente, é diariamente. Todo dia é uma renovação dessa aliança que nós temos com Deus. E para versículo já foi 1 Coríntios 11:1. Para louvor, Mari Rocha e Raiz Coral, você estava ali. Quero que você pense nos momentos em que você mais se sentiu sozinho, sozinha. Talvez você ainda esteja nesse momento, talvez você já tenha vencido cada etapa disso. Mas às vezes a gente passa pelas situações e a gente não vê que a gente venceu elas. A gente só vive, vai fazendo, não para ver, olha, eu passei por isso. Naquele momento eu achei que eu estava sozinho, eu achei que eu não ia conseguir, achei que as coisas não iam mudar. Mas mudou. E se mudou um pouquinho, se mudou radicalmente, é porque Jesus estava ali com você. Mesmo quando você não viu, mesmo quando você não sentiu,